Olá, queridos, bem-vindos às meditações diárias Comunicando Jesus. Que prazer poder, mais uma vez, compartilhar com você textos bíblicos que vêm edificando e que continuarão edificando a nossa vida espiritual cada dia mais nesse ano de 2024. Nós oramos, pedimos ao Santo Espírito que seja o nosso professor e que nós consigamos aprender o que Ele quer nos ensinar hoje, em nome de Jesus. Amém. Livro de 2 Pedro, né? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, está o verso bíblico para a nossa reflexão do dia. Durante toda a jornada, durante todo o dia, nós vamos lembrar desse verso bíblico. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o plano de Deus para nós, que nós cresçamos, né? Vou repetir. 2 Pedro 3,18, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o plano de Deus para nós. E Deus disse a Moisés e a Arão, portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. E para sermos santos, nós precisamos crescer na nossa vida espiritual. E Jesus também falou, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus 5, versículo 48. Quer dizer, alcance a maturidade. Foi isso que Jesus quis dizer. Certa vez Paulo estava ensinando os filipenses quando ele declarou, não que eu já tenha alcançado ou já obtido a perfeição. Entenderam que Paulo corria para uma perfeição, ele estava num processo de crescimento espiritual. E ele continua dizendo, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Quer dizer, crescendo sempre para frente. Prossigo para o alvo, para a santidade plena. Portanto, queridos, o crescimento espiritual não é um produto da criação, da imaginação humana, não. Não é algo que o homem inventou, é um plano de Deus para o cristão. Nós devemos admitir isso e buscar o crescimento espiritual, porque Deus não irá aceitar que nós estagnemos na vida espiritual. Outra passagem bíblica que nos motiva a crescer é aquela que Paulo diz quando eu era criança, falava como criança, agia como criança, mas agora eu cresci. E isso tem uma associação com a vida espiritual. Muitos, queridos, são os que aceitaram a Jesus, mas por um desencargo de consciência, entendeu? Mas nunca cresceram rumo à santidade. Não quiseram se separar das coisas que esse mundo profano oferece. Preciso deixar claro, hein? Que a santidade que Deus exige de cada cristão não é a capacidade de viver sem pecado, hein? Mas a decisão de ser mais zeloso com os atos pecaminosos premeditados que nós cometemos todos os dias. Não somos sem pecado. E não seremos até que sejamos transformados por Deus. Mas podemos, desde hoje, evitar o pecado premeditado cada dia mais. Crescei na graça, diz a Bíblia. E essa frase significa uma ação contínua. Crescei. Não há tempo determinado para parar de crescer espiritualmente. Fisicamente falando, quando não crescemos, é um problema, não é? Ou quando crescemos demais, é um sinal de doença. Mas espiritualmente, não. Em Mateus 6, 28, Jesus vai nos aconselhar que cresçamos como os lírios do campo. E como crescem os lírios do campo? Automaticamente. Ninguém precisa estar lá ao pé da planta dizendo cresça, cresça, cresça. Eles sabem a que altura tem que chegar. Como cristãos, nós também, através da palavra de Deus, sabemos a que nível de santidade precisamos chegar. E isso deve ser o nosso alvo. E o mais importante é que Deus nos oferece tudo o que precisamos para crescer espiritualmente. Os fertilizantes do crescimento espiritual são a oração, a leitura da Bíblia, a prática dos conselhos da palavra de Deus, né? E a fé no Senhor Jesus Cristo. Tudo isto está à nossa disposição. E se fizermos uso desses elementos seguidamente, nada terá poder de impedir o nosso crescimento espiritual. Que ao final de cada dia você possa fazer um exame de consciência e afirmar para você mesmo:
Hoje eu cresci um pouco mais na graça de Cristo. Hoje eu cresci um pouco mais rumo à santidade. Hoje eu cresci um pouco mais na minha vida espiritual. Que Deus te abençoe ricamente e poderosamente nesse dia, em nome de Jesus. Amém.